Pontinello estava ardendo de vontade de me pegar. O sentimento era mútuo. Ele estava tentando apagar minhas chamas com gasolina. Os mafiosos estavam guardando um verdadeiro tesouro, a saída desse clube do inferno. É o Max. É o Max. Vlad já tinha visto os meus sinais de fumaça. O Mercedes se preparando para partir, quase abafando o uivar das sirenes. E então, vem conosco? Vamos levá-lo até a mansão dos Pontinello. Por mim, tudo bem. Quando tudo terminar, me procure. Você poderia ser um profissional muito útil para mim. Lembrarei disso, Vlad. Até a noite reclamava do frio. As luzes do jardim piscavam desenfreadas e diante delas a neve era branca como a morte antes de ser devorada pelas trevas. Eu já conhecia a história. O trio eram apenas assassinos alucinados. Pendurariam as cabeças dos inimigos sobre os portões da mansão se isso fosse possível. Pontinello queria Penny e ele veria Penny. O truque no meu caso era não usar truques. Não importava o que mostravam os filmes de ação. Sem regras, sem mantra secreto, sem mapa. Nada tinha que ver sobre o quão esperto ou quão bom se era. Era sobre caos e sorte, e quem pensasse diferente era um idiota. Tudo o que se podia fazer era esperar com paciência, pelo maior tempo que fosse possível. Alguém havia deixado a porta dos fundos gentilmente aberta para mim. Todos os guardas já estavam mortos. Eu juraria ter sido Mona. Eu sabia que o trio poderia estar entre mim e Pontinello. Já havia lido suas fichas policiais, tão grossas quanto listas telefônicas. Ninguém sairia daqui vivo. O frio anestesiante da noite mal dormida estava em meu encalço. No andar de cima, o trio dançou pelos corredores da mansão ao ritmo silencioso dos seus corações assassinos. O sangue das suas vítimas coagulando em seus lábios. Vasos antigos sobre pedestais. Um guarda-costas mafioso com jeito de durão. Vince Mugnaio. E Lady Providence, também conhecido como Grande Irmão. E Joe Cara de Pau Salem. A pistola era uma protuberância congelada na minha mão, perfurando a pele e roendo até o osso.
Até a noite reclamava do frio. No andar de cima, o trio dançou pelos corredores da mansão ao ritmo silencioso dos seus corações assassinos. O sangue das suas vítimas coagulando em seus lábios. Vasos antigos sobre pedestais. Na morte, o assassino havia sido promovido a mensageiro. Alguém não havia gostado da hospitalidade do chefão. Alguém com queda para o dramático. Alguém que havia saído de uma cela trancada e passado por alguns guardas armados. Eu pensava em Mona novamente. Só esperava que ela fosse uma jogadora boa o bastante para desistir enquanto ainda estava ganhando, antes que o trio a encontrasse. Max Payne. Max. É o Max. Lá está ele. Lá está ele. Alguém pegou os caras lá em cima. Não, ninguém vai arriscar. Tarde demais para isso. Ele entra de nós lá. É o Max. Alguém pegou. Alguém pegou os caras lá em cima. Não, ninguém vai arriscar. Tarde demais. Alguém pegou os caras lá em cima. Não, ninguém...
Não demorei muito para encontrar o trio. Diziam que Lisa Pontinello era meio bruxa. As cartas de tarô sobre a mesa da cozinha combinavam com o ambiente. Não eram meu tipo de cartas, mas eu estava disposto a apostar na previsão feita pela senhora Pontinello. A primeira carta era a torre, talvez significasse a mansão. As coisas ficaram fáceis a partir daí. A carta com o demônio era o dono da casa, e a figura da morte era eu indo pegá-lo. Já foi, faltam 2. Droga!
Cuidem dele. Eu quero morto. Dois já foram, falta um. Nada o detém. Isso o deterá. Isso detém qualquer coisa. Dê cobertura. Nada o detém. Isso o deterá. Isso detém qualquer coisa. Dê cobertura. Detém. Isso o deterá. Isso detém qualquer coisa. Dê cobertura.
Era tarde demais para ela. Muito engraçado, mas... Não saberia dizer se era Mona ou sua irmã. O corpo estava deformado. O maldito pervertido havia realmente perdido o controle. Vê-la caída ali me fez pensar sobre o corpo de outra mulher numa outra cama. Me fez pensar em um berço caído. Quem está falando? Alfred Ude, você tem companhia. Um helicóptero armado acaba de pousar nos arredores da mansão. Você precisa se apressar. Quanto mais ação, melhor. Vence, Ognai. Vence, Ognai. Vence, Ognai. Vence, Ognai. Vence, Ognai. O trio de Puntinello estava acabado. Do lado da porta, depressa! Ele está atrás de mim! Você precisa se apressar! Rápido, por favor! Eu podia ouvir Puntinello ao telefone implorando ajuda. Ele devia estar se despedindo. Puntinello era um frouxo. Assim que entrei na sala, ele se encolheu como uma ovelha diante dos meus olhos. Não, espere. Eu só estava fazendo o que me mandaram. Não podia recusar. Ela é alguém importante, talvez do governo, não sei. Ele estava tentando ganhar tempo. Eu não podia dar mais chance. Não, eu não contei nada. Do lado da porta, do lado... Não, eu não contei nada.
Do lado da porta, depressa! Não, eu não contei nada. Não, eu não contei nada. Não se mova! Largue a arma. O jogo acabou, Max Payne. Eu sabia que quando estivesse em desvantagem, seria a hora de levar outra surra. A bruxa misteriosa era realmente barra pesada. Encrenca de salto alto, uma submetralhadora fumegante nas mãos e um exército de assassinos de aluguel. Que bela surpresa. Acertar 2 coelhos com uma cajadada só. Cedo ou tarde, chegaria até você. Senhor Payne, é hora de lhe mostrar os efeitos da minha poção mágica. Seja um bom menino. Eu deveria ter percebido que a Dona Sorte era, na verdade, uma piranha e que eu estava sem grana para pagá-la. Cavalheiros, terminamos aqui. Levem-me para Cold Steel. Ela havia acabado de me dar uma overdose de Valkyria. Eu podia sentir o fogo verde consumindo meu cérebro. Eles se transformaram em vapor. Me apagaram. Em nenhum momento tive chance. A bruxa havia me pegado da mesma forma que teria feito se tivesse colocado um revólver contra minha cabeça e puxado o gatilho. As sombras investiram contra mim. Rostos feridos, famintos por vingança. Eles conheciam meu ponto fraco e então se aproximaram para o abate. O piso se tornou um redemoinho de sangue verde. Eu caí. Quem está aí? Max? Max, é você? Max? Onde está você? Max, por favor. Não, por favor, Max, não. Sinto muito. Não, Max, por favor. Max? Onde está você? Max, por favor. A carta estava me encarando. Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Você está em uma história em quadrinhos. A verdade dividiu minhas ideias. Uma luz verde muito forte fez desaparecerem as mentiras. Todo o meu passado estava fragmentado. Imagens fixas, palavras penduradas no ar como balões. Eu realmente estava em uma história em quadrinhos, tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. O barman brilha e seus sonhos necromantes se curvam. Ele canta covardemente, muito perto das constelações dos seus crânios raspados. A praga do sangue. E agora cai uma chuva de sangue. A cidade inteira está apenas uma imagem. O estranho pedaço de papel parecia perigoso. Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Você está em um jogo de computador, Max. A verdade era um talho verde incandescente que atravessava o meu cérebro. Informações sobre armas vagavam pelo ar e eu as olhava de relance. A repetição incessante do ato de atirar. O tempo ficando mais lento para mostrar meus movimentos. A sensação paranoica de alguém controlando cada passo meu. Eu estava em um jogo de computador, tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar.
perca o controle. É Valkyria, a droga. Parem com isso. Procurem se lembrar. Era uma conversa estranha, uma brincadeira de mau gosto. Alguém recitando um blá 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 insano. Eu não podia compreender nada, mas tinha uma sensação fortíssima de déjà vu. A voz das chamadas parecia estranhamente familiar.